Boa noite, igreja. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja, com a amada igreja. Estamos felizes, por mais uma vez podermos estar aqui na casa do Senhor para cultuá-lo, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Vamos já colocar em pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Vamos colocar aí na mídia para que toda a igreja possa estar lendo, a palavra do Senhor. Vamos lá, todos nós? Logo por mim. Amém, Que sirva de reflexão para as nossas vidas nesta noite. Vamos estar louvando o hino de número 289. Convidar aí o irmão José, a irmã Diaconisa Isabel, o Marcos para estar aí tocando, Para que possamos louvar ao Senhor e ficar assim bem bonito, Que é para o Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja, o nome do nosso Senhor. A irmã Diaconisa Elisângela esteja orando nesse momento.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por todas as coisas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba, Senhor, como bálsamo suave, Senhor, o nosso culto diante de ti, ó Pai. Que o Senhor, Deus amado, seja louvado, glorificado, exaltado, Senhor, para todo sempre, Deus. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o nosso ajuntamento hoje, ó Deus, seja agradável diante de ti, ó Deus. Receba, Senhor, como um bálsamo suave, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o ministério de louvor? E a igreja, né? A igreja também vai estar louvando juntamente com o ministério. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Venho convidar a igreja a louvar e pensar, meditar a letra desse louvor e que nós venhamos nos animar né, porque essa música fala que a igreja vem e que nós venhamos sair dessas quatro paredes e sempre estar louvando a Cristo, sempre estar falando de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de filhos. É a igreja santa, a que perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não florescer. Ela não teria forças para orar. Não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Na prisão, movendo os grandes céus, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte e nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo, está lá, brigando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de filhos. É a igreja santa, a que perseguida. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A igreja não descansa o tempo todo, está lá. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha mais que a
de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de Cristo. É a igreja santa, aqui perseguida. A igreja está se preparando, junto com os anjos. glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. A igreja vem, mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é o refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de Cristo. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é o refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército. É a igreja santa, Aqui perseguida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora nós estaremos declarando ao Senhor que nós confiamos nele. Nós confiamos no nosso Deus de corpo, alma e espírito. Porque o Senhor nos guarda em meio ao fogo, o Senhor nos guarda e sempre nos protege, Ele nunca nos deixa. Esse amor dele é o que nos prende nele. Nós estamos cativos em Deus em amor, porque nós não conseguimos, depois de ter visto tão grande amor, sair da presença dele. Nós não conseguimos mais deixar de adorá-lo, deixar de engrandecê-lo, depois de tudo que ele fez por nós. O seu sacrifício na cruz, isso tudo é coisa muito maravilhosa. A gente não consegue rejeitar. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que eu estou aqui hoje. Então louve ao Senhor, exalte o Senhor e confie nele em meio às circunstâncias difíceis da vida, porque sempre encontraremos circunstâncias difíceis, mas a palavra do Senhor é certa, que Ele sempre estará conosco nas circunstâncias difíceis. Não é sobre olhar ao nosso redor, mas é sobre olhar o Deus Todo-Poderoso que pode nos livrar de todo o mal. E se Ele não nos livrar também, Ele continua sendo Deus poderoso. Ele continua sendo Jeová Jireh, um Deus provedor, um Deus que nos ama, que nunca nos desampara. A palavra dele é certa, é sem erro. As promessas dele são infalíveis. Então, mediante a tudo isso, tem como não adorá-lo, tem como não levantar nossas mãos, tem como não engrandecê-lo, tem como não se humilhar diante dele. É impossível. É por isso que eu digo, nós estamos cativos a Deus por amor. Senhor, eu estou presa no seu amor, ó Pai. Não consigo, Senhor, resistir à sua presença, Pai. Eu e meus irmãos, Senhor, nós te amamos, ó Deus. Nós queremos nos humilhar diante do teu altar, Senhor. Nós queremos dedicar nosso coração ao Senhor. Então receba a nossa adoração, ó Deus. Receba o nosso clamor, Senhor. Lembra-nos sempre, Senhor, da sua fidelidade, ó Deus. Lembra-nos sempre das suas promessas. Nós te pedimos, Senhor, ministra os nossos corações. Fala conosco, ó Senhor. E lembra-nos constantemente do Deus provedor que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho.
estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Esse é o Senhor. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos poderem sentar. Vamos conhecer os nossos visitantes, né? Desse lado aqui, do meu lado direito, tem algum visitante? Acho que não. Tem? Nós temos a irmã Creuza, mas ela já é nossa, né? É da central ali do Sumaré, né? Não tem mais ninguém, né? Do lado da Bruna aí tem alguém. Quem é? Apresenta aí, Bruna. Cunhada, qual o nome dela? Priscila, já é evangélica? Ainda não. Então, faça daqui a casa do papai, não é? E desse lado aqui? Tem? Nós temos ali o irmão Josué, a sua namorada, qual o nome dela? Manuela. Fica em pé, Manuela. Eu sei que você já vem sempre aqui, mas fica em pé. Tem algumas pessoas que não conhecem. Alguém aqui não conhece o irmão Josué? Quem é que não conhece? Né? Deus continue te abençoando, tá bom, irmã? Fica com Deus. Já é noiva. Já vamos ter um casório aí, ó. Deus abençoe, tá, a vida de vocês, tá? Vamos, nesse momento, saudar, né? Os nossos visitantes. Temos visitantes, então vamos saudar. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos continuar louvando agora com a irmã Márcia. Enquanto a irmã Márcia, nós vamos ofertar, tá? Na casa do Senhor. Vou pedir vocês para me ajudar, hein, gente? A igreja precisa ajudar. No teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, em teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em perder trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levanta a bandeira branca, jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto. Continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguardo a providência de Deus.
Ai daquele que tocar nos bens de ungido. Melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em ter trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido, levantar a bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos beijos, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. É Deus. É Deus. Foi para a Márcia? Vamos para o nosso Senhor agora? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar agradecendo a Deus, né, pelos dízimos, pelas ofertas. Eu vou convidar agora o irmão Renato, esteja orando, agradecendo ao Senhor e já orando, né, pelo nosso pastor. Vou convidar já o pastor aqui. Tá, ele vai estar orando, tá bom? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de estar na Tua presença, Senhor. Agora vem entregar os dízimos e ofertas, Senhor, que o Senhor possa receber no Teu altar de graça, Pai, e possa dar condições àqueles também, Senhor, que não puderam ofertar, Senhor. Abençoe aquele desempregado, venha abrir as portas de emprego também, Senhor. Abençoe agora os Teus servos, Senhor, pastor Fuli, Senhor, o qual está ministrando a Tua palavra aqui, Senhor, e a ceia do Senhor, Senhor, o qual, Senhor, estaremos aqui e também um dia no Seu reino, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu estive no caminho para cá, estava pensando, algumas igrejas, né, tiveram aí, não puderam cultuar nessa noite, não sei se você ficou sabendo, mas de uma parte lá do Vila dos Teles para lá, muitos bairros sem luz, inclusive nosso irmão ali, Josué, né, a igreja do Formoso também nessa noite, infelizmente, estava sem luz também. Mas eu agradeci muito ao Senhor, porque eu falei assim, nem que seja a luz de celular, a gente vai cultuar, né? Porque é isso aí, né? Vamos embora. Porque a gente... Falei, o pastor tem que chegar na igreja. O pastor chegar na igreja, a gente vai cultuar. Eu tenho que chegar lá para cultuar. Mas sou grato a Deus nessa noite por você estar nos assistindo, você que está online, você que está aqui nessa noite, você, nosso visitante, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, porque você é muito especial. E eu gostaria nessa noite de ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 10, verso 17, até o verso 30, melhor, até o verso 22. Nós estaremos lendo esse texto, logo após estaremos ministrando a ceia do Senhor. Então, vou te pedir para bondosamente ficar em pé e lermos esse texto. Eu queria nessa noite pensar com você a respeito
Perder é melhor do que ganhar. Você pode repetir isso comigo? Perder é melhor do que ganhar. Então tá bom. Então você deixa Deus falar no teu coração nessa noite. Diz assim, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá e venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche teus olhos, vamos orar? Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome nessa noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de cantarmos louvores, de adorarmos juntamente com o Ministério de Louvor, juntamente com a irmã Diaconisa Ruth, juntamente com a Márcia nessa noite. Como foi bom, Senhor, louvarmos ao Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Mas nessa noite também, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, e que eu seja, Senhor, um canal desimpedido, e que o Senhor use a minha vida nessa noite, para abençoar as vidas que aqui se encontram, Pai, e aquelas que vão assistir também de forma online. Senhor, nessa noite, fala, ministra o coração através desta palavra, ministra a Tua igreja, porque certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Eu queria pensar com você, perder é melhor do que ganhar. É possível que a gente tenha muito, mas nos falte alguma coisa. É possível que a gente conquiste muitas coisas, mas nos falte o principal. É possível que a gente consiga juntar tesouros na terra, mas falta alguma coisa para nós. A palavra do Senhor, nesse texto, conta a história de um jovem, em que Jesus se encontra com ele. E eu gosto muito de falar dos encontros de Jesus. Toda vez que Jesus se encontra com alguém, é para mudar a história de alguém. Toda vez que Jesus entra na vida de alguém, é verdadeiramente para ele tocar. Ele chega, se encontra com aquela mulher samaritana e diz àquela mulher samaritana: traz lá o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse para ela assim: disseste bem, porque até o que tu tens, tu tivesse 5, e o que tu tens não é teu. Dali em diante, aquela mulher saiu, foi e evangelizou toda uma cidade. E se tornou uma serva do Senhor e mudou a sua história. Mas estamos diante de um texto em que nós vemos um jovem. Estamos diante de um texto que nós vemos um jovem que a palavra do Senhor dá algumas características dele. E eu queria pensar com você nessas características e entrar no texto. Em primeiro lugar, ele era muito jovem. Mateus capítulo 19, verso 20, vai dizer que ele era um jovem no seu alvorecer da vida. Ou seja, tinha tudo. Tinha tudo para viver uma juventude, tudo para viver uma vida. Tinha tudo para desfrutar dos prazeres. A palavra do Senhor diz que ele era também riquíssimo. Lucas capítulo 18, verso 23, vai dizer: esse jovem possuía tudo. Tinha o mundo à sua frente. Tinha todas as posses possíveis. E a palavra do Senhor diz que ele era um camarada que era proeminente. Ele era aquele também que era um cara que fazia tudo correto. Ele era um cara que você olhava para ele, era o cara bom. Era o cara que toda menina queria namorar. Era o cara que o pastor queria
dar para a filha dele casar, porque o cara era bom. Se tem um cara que é bom na Bíblia, é esse cara. Porque a palavra do Senhor diz que ele tinha moral, ele era bem conhecido, e ele era aquele que tinha posse. Qual é o pai que não quer dar para sua filha alguém que tem posse? Hein? Qual é o pai que não quer fazer isso? Porque a filha vai estar bem. A filha vai estar bem porque o cara obedece o pai e a mãe, é um cara bom e ainda guarda a lei. Mas aí, algo me chamou muita atenção nesse texto. É porque ele tinha tudo e, na verdade, lhe faltava alguma coisa. E aí eu começo nessa noite a pensar com você que perder é melhor do que ganhar, porque ele precisava tomar uma posição diante daquilo que ele sentia falta. Na verdade, Deus, quando constituiu o homem, deu a ele um desejo. O homem tem um desejo que ninguém consegue tirar dele. O desejo de se relacionar com Deus. O desejo de se relacionar com um Deus. Na verdade, todos nós fazemos em algum momento um Deus para nós. O problema é que muitas vezes nós escolhemos o Deus errado. O problema é muitas vezes que nós adoramos um Deus feito por mãos humanas. Na verdade, Deus ele constituiu o homem para isso. E esse jovem não foge à regra. A palavra do Senhor diz que ele tem uma necessidade que ele não consegue saciar com as suas riquezas. A palavra do Senhor me ensina que esse homem, que esse jovem, tem uma pergunta. E quantas perguntas nós temos? E quantas perguntas aparecem na nossa vida? E quantas perguntas chegam até nós? Você pode nessa noite perguntar para você mesmo, para onde vou depois que eu morrer aqui? Será que acaba aqui? Será que acaba esse momento? Será que quando eu fechar os olhos, encerrou tudo? Certamente eu vou dizer para você, a Bíblia me dá certeza disso, de que segue o juízo de Deus após a morte, e aqueles que morrerão em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, serão salvos eternamente, viverão com o Senhor eternamente. Essa é a certeza que eu tenho. Mas pode ser que você ainda não tenha essa certeza. E a palavra do Senhor me mostra 4 posições desse homem. A primeira, acompanha comigo no versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe. Primeira posição desse homem, ele reconhece quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Senhor. Ele sabia que Jesus teria resposta à sua pergunta. Ele sabia que Jesus era aquele que deveria ser adorado. É muito interessante porque as pessoas têm as suas perguntas e sabe que é esse Jesus que pode responder. Reconhece e sabe que Jesus é esse que pode e o único que tem que ser adorado. Então ele toma uma posição diante desse Jesus. Ele chega e se ajoelha. Ele chega e reconhece quem é Jesus. E uma grande questão é que quando ele reconhece, ele vai ao encontro de Jesus. É muito interessante que quando ele vai ao encontro de Jesus, é porque ele sabe que Jesus poderia responder a sua questão. Ele sabe que Jesus poderia responder aquilo que estava inquietando a sua alma. E aí então ele chega diante de Jesus, se ajoelha, diz a palavra do Senhor, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai se ajoelhar diante de Jesus e faz uma pergunta a esse Jesus. Uma grande questão aqui que eu quero destacar nessa primeira posição desse jovem é que ele toma a melhor decisão dele, é ir falar com Jesus. Você chegou aqui para ouvir desse Jesus, para Jesus tirar as suas dúvidas, para Jesus ministrar no teu coração. Ele toma essa decisão e essa primeira posição me chama a atenção que ele vai e reconhece quem é Jesus. Agora,
nessa posição dele, eu destaco a segunda posição dele. Ele chama Jesus de bom. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta, mas antes ele fala uma coisa muito interessante. Jesus, bom mestre. Sabe o que significa isso? Significa que ele reconhece que Jesus é a bondade que pode abençoar a vida dele. Jesus é bom. Jesus é aquele que não despreza. Jesus é aquele que está para ouvir. Então ele diz assim, bom mestre, bom Senhor, eu estou aqui nessa noite, eu estou aqui nesse momento, reconhecendo a sua bondade. Muitas vezes nós reconhecemos a bondade de Deus, muitas vezes reconhecemos a bondade dEle, porque Ele se entregou por nós, muitas vezes nós reconhecemos que Ele é bom. Isso é maravilhoso, isso é legal, é muito, muito bom, porque quando nós chegamos na presença dEle, falamos assim, Senhor, bom mestre, reconhecemos a sua bondade. Nessa segunda posição, quando ele reconhece a bondade de Deus, a palavra do Senhor diz que ele agora faz uma pergunta. Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta interessante. Uma pergunta que salta aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Porque ele chega para esse Jesus e diz assim, que farei para herdar a vida eterna? Tem muita gente que não sabe o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus estava ali para responder a sua pergunta. Nessa segunda posição, na verdade, quando ele chega para Jesus e faz a sua pergunta, que farei para herdar a vida eterna, na verdade, revela a sua necessidade de se relacionar com Deus, a sua necessidade de saber qual é o seu destino, a sua necessidade de tomar uma posição diante desse Deus. Revela um íntimo de alguém que tem uma dúvida crucial. Para onde vou? O que fazer para herdar a vida eterna, Senhor? O que fazer para herdar isso aí que os crentes falam? Hoje a igreja está proclamando a volta de Jesus, está proclamando a vida eterna, e muitas pessoas não entendem isso. E aí ele chega para Jesus e fala assim, o que fazer para herdar a vida eterna? Eu queria destacar com você nessa segunda posição, que ele foi na pessoa certa, a pessoa que tinha a resposta. Porque João capítulo 14, verso 6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor em João capítulo 6, verso 68, os discípulos do Senhor falaram para Jesus assim, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então ele faz nessa segunda posição uma pergunta para Jesus. O que farei para herdar a vida eterna? Você já se perguntou isso nessa noite? Você já se perguntou o que você faz para herdar a vida eterna? Você já se perguntou o que você precisa, qual é a posição que você precisa tomar? Este homem, este jovem, chega diante de Jesus e apresenta a sua dúvida, apresenta aquilo que está inquietando a sua alma, e ele faz uma pergunta a Jesus, e Jesus começa a responder, e aqui eu destaco a terceira posição desse homem. A palavra de Jesus diz que Jesus chega para ele e fala o seguinte, Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Em outro texto, Jesus vai dizer assim, honre seu pai e sua mãe e você vai alcançar a vida eterna. E aí nessa terceira posição, ele apresenta para Jesus tudo o que ele faz. Ele diz assim para Jesus, olha, desde a minha juventude, desde muito jovem, eu faço tudo isso que a lei manda. Jesus diz para ele, olha, você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém,
honre seu pai e sua mãe. E ele diz nessa terceira posição para Jesus, dizendo o seguinte: olha, tudo isso eu faço desde a minha juventude. Isso é muito interessante porque Jesus mostra para ele o caminho da salvação. Mas, na verdade, quando Jesus fala aqui, Jesus está falando a consequência de sermos salvos, que significa cumprir os mandamentos. Quando salvos somos, nós cumprimos os mandamentos. Nós deixamos de cometer o adultério, nós deixamos de furtar, nós deixamos de dar falso testemunho, nós deixamos de defraudar alguém, nós não deixamos de honrar pai e mãe. Isso é, na verdade, uma consequência da salvação. Mas Jesus mostra para ele, nesse texto, que para ser salvo não significa só isso, porque ele fazia isso muito bem. Se tem uma pessoa que era muito top no cumprir da lei, se tem uma pessoa que era muito top em não defraudar ninguém, não cometer adultério, era esse jovem. Isso me chama muita atenção porque nessa terceira posição dele, ele mostra para Jesus tudo o que ele fazia, desde a juventude, Senhor. Desde a juventude eu faço isso. Às vezes a gente corre o risco de fazer tudo bom. Às vezes a gente corre o risco de viver essa vida e as pessoas nos reconhecerem a nossa piedade. Está ali um cara bom. Está ali um cara que, se fosse candidato, eu votava. Está ali um cara que, olha, se fosse da minha igreja, eu queria que casasse com a minha filha. Está ali aquele jovem ali faz tudo certo. A palavra do Senhor mostra que Jesus fala isso para ele, e ele: eu faço tudo isso, Senhor. Eu sou esse cara. A gente corre o grande risco, irmãos, querido, que está aqui nessa noite, de andarmos dessa forma e acharmos que é suficiente para seguir a Jesus. Acharmos que é suficiente para termos a vida eterna. É por isso que Jesus fala para ele assim: olha, você conhece os mandamentos, faça isso, faça isso. E aí ele diz assim: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Jesus, nessa terceira posição dele, olha para ele e aí me chama a atenção que ele acha que aquilo dali é suficiente. Mas Jesus, diz a palavra do Senhor no versículo 21, e Jesus, olhando para ele, com amor, disse: só uma coisa falta a você. Eu acho muito interessante porque Jesus olha para nós com amor. Mesmo nós, mesmo cada um de nós, fazendo errado, achando que estamos fazendo certo, achando que é suficiente, achando, não, eu sou um cara bom, se tem um cara bom sou eu, entendeu? Ninguém pode me condenar, ninguém pode mandar, a Polícia Federal não vai aparecer na minha casa, porque eu não defraudo ninguém. A gente corre um grande risco de achar que estamos bem, vivendo dessa forma, e de maneira nenhuma Jesus anulou o que ele tinha que fazer. Isso aqui, na verdade, é uma prática muito boa. Viver dessa forma aqui, na verdade, quando você lê o versículo 18, o versículo 19, significa amar o próximo como a si mesmo e cumprir todos os mandamentos e amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Está aqui. Mas quando Jesus olha para ele, Jesus olha com um olhar de amor, porque, na verdade, Jesus está vendo que ele está longe daquilo que ele quer, longe daquilo que ele perguntou, porque ele falou assim para o Senhor: o que farei para herdar a vida eterna? É suficiente as obras que faço? É suficiente andar em santidade? É suficiente ter uma vida moral elevada? É suficiente ser considerado bom diante da sociedade? A palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele com amor, e eu quero destacar aqui uma coisa muito interessante. Quando Jesus olha para nós com amor, significa que nós somos alvos do seu amor infinito, e mesmo dando passos longos longe dele, ele nos ama, e ele está interessado em nós. Quando ele olha para esse homem, na verdade, ele não olha esse homem fuzilando ele, que talvez eu e você fuzilaríamos.
Quando ele olha, por exemplo, para Pedro, quando Jesus vai preso e que ele nega Jesus, Jesus olha para ele. O olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de lançar Pedro longe dele, mas foi um olhar de amor, de misericórdia, porque quando Jesus ressuscita, a pessoa que ele procura é Pedro. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, porque eu te amo, eu te amei primeiro. O olhar de Jesus é um olhar que nos traz, amados, o coração dele para conosco. Ele não nos olha nos condenando. Ele nos olha querendo nos resgatar. A palavra do Senhor diz que ele nos amou primeiro. Mesmo dando passo longe da presença dele, mesmo andando longe daquilo que ele quer. Mas Jesus diz uma coisa para ele que me chama a atenção, e eu quero destacar a quarta posição desse homem, quarta posição desse jovem. Ele rejeita Jesus. Ele toma uma posição contrária àquilo que Jesus faz, àquilo que Jesus fala. E aí eu queria pensar com você aqui. Só falta uma coisa a você. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando disse nessa noite no tema, perder é melhor do que ganhar, é porque Jesus conhecia aquele jovem que estava ali. E Jesus faz um convite para ele, dizendo o seguinte: vai lá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Jesus está fazendo essa afirmação porque ele fazia tudo bom, ele tinha tudo certinho, mas lhe faltava alguma coisa. E às vezes falta a gente perder para ganhar. Às vezes nos falta, irmãos, nos falta, queridos, deixarmos sobre o altar aquilo que nos impede de caminhar com o Senhor. Sabe o que Jesus está falando para ele? Está faltando uma coisa para você. Está faltando você deixar de confiar no que você tem. Está faltando você deixar de confiar naquilo que você tem hoje. Está faltando você deixar de confiar nas tuas finanças. As tuas finanças tornou-se para você um Deus. Você agora se sente. Você agora está achando que pode chegar lá e ser salvo. Não, para você se salvar, para você ter a vida eterna, você precisa, a partir de então, de reconhecer quem é o Deus da sua vida, quem toma conta da sua vida, quem guia você, quem cuida de você. Então ele falou assim, ó, vai lá e dá aos pobres, solta isso, larga disso, e vai lá, porque é isso que está faltando na tua vida. Sabe o que às vezes nos impede? O que nos impede muitas vezes de sermos salvos? O que nos impede muitas vezes de tomarmos a posse da vida eterna? O que nos impede de seguirmos a Jesus? Talvez Jesus estava falando para ele fazer como fez Abraão. Abraão, me dá o teu único filho, me deu Isaque, apresente-me o teu Isaque. E Abraão chega lá, levanta o cutelo e Deus fala assim, agora eu sei que tu me amas. Talvez Jesus estava querendo perguntar para ele assim, vai lá, desfaz de tudo isso, porque você está confiando nas tuas riquezas. Você é um homem riquíssimo, você é um homem que tem posses, mas você precisa confiar em mim. Jesus, de maneira alguma, está falando contra riquezas. Jesus está falando da adoração ao dinheiro. Jesus, de maneira alguma, está falando contra a riqueza. Jesus está falando a posição da riqueza. A posição onde que, na verdade, era a posição de Deus. Na verdade, era onde que Deus deveria estar, as riquezas estavam. E muitas vezes a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus. E aí a grande pergunta, você não quer perder isso para ganhar a vida eterna? Porque foi isso que Jesus ofereceu para ele. Jesus diz para ele assim, vai lá, tira isso. Deixa esse Deus chamado dinheiro, deixa esse Deus chamado riqueza. E agora você vem e segue-me. Mas diz a palavra do Senhor que nessa quarta posição,
ele escolhe, ele faz uma escolha. E aí fica muito claro para mim que Deus, ele não força ninguém a nada. Deus não força ninguém a se entregar a Ele. Ele diz aqui, ó, eis que apresento para você vida e morte. Eis que apresento para você um caminho de excelência. Eis que apresento para você um caminho em que vai te levar à vida eterna. Vai lá, tira o que te atrapalha. Vai lá, tira a adoração a deuses estranhos. Vai lá, tira aquilo que você sente que cuida de você, na verdade, não. Na verdade, que Jesus está falando para ele assim, eu queria que você só entendesse uma coisa, filho. Você pode ser rico, você pode ter posse, mas você não pode confiar nas tuas riquezas. Você não pode confiar no que você tem. Você não pode confiar na tua casa. Você não pode confiar nem em você mesmo, a tua salvação. Ai daquele que confia no homem a sua salvação. Ai daquele que confia em outro Deus a salvação. E aí Jesus fala para ele assim, só falta uma coisa a você. Vá, vende tudo que tem. Tira esse Deus aí e segue-me. O que eu aprendo nessa noite, penso com você, perder é melhor do que ganhar. Perder aqui na terra para ganhar nos céus. Perder aquilo que nós confiamos aqui para confiar em Deus e ter um tesouro no céu. Não ajuntar para nós tesouros na terra, mas ajuntar para nós tesouros nos céus. A palavra do Senhor diz que Jesus faz essa pergunta para ele, faz essa colocação para ele. Vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres. Interessante que Jesus não pediu para ele, não pediu para a sua igreja, pediu para ele tirar, pediu para ele tirar dele. E aí diz a palavra do Senhor no versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Não foi capaz suficiente de perder aqui para ganhar a vida eterna. Para seguir a Jesus, para ter vida eterna, eu tenho que ser capaz de perder aqui. Ainda que eu perca todas as propriedades que tenho, ainda que eu perca o conforto que tenho, para seguir a Jesus eu tenho que perder. Para seguir a Jesus eu tenho que lançar fora. Para seguir a Jesus eu tenho que deixar. Para seguir a Jesus não pode, não entra, não vai comigo aquilo que está no lugar de Deus. Para seguir a Jesus eu tenho que abandonar os ídolos. Para seguir a Jesus eu tenho que tirar do altar do Senhor as pessoas. Para seguir a Jesus, eu tenho que tirar do altar do Senhor os deuses estranhos. Para seguir a Jesus, eu tenho que ter coragem para tirar aquilo que me traz até conforto. Porque é isso que a palavra do Senhor me ensina, porque quando ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou tomando forma de servo, foi até a cruz, sofreu a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, por mim e por você. Morreu no meu lugar, para chegar lá, para alcançar a vida eterna, é preciso perder. Eu não sei o que você tem que perder. Eu não sei, José, eu não sei o que você precisa deixar nessa noite. Talvez você esteja aqui preocupado. O que eu preciso, pastor, para ganhar a vida eterna? Eu digo para você, aquilo que te atrapalha de caminhar na presença do Senhor, você tem que tirar nessa noite. Talvez seja o teu Deus, talvez seja você mesmo. Talvez o teu Deus seja a tua família. Talvez o teu Deus seja o teu filho. Talvez o seu Deus, e de forma alguma estou falando para você ir lá, largar o seu filho, estou falando para você tirar e colocar Deus no lugar. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus apresenta isso para ele. Mas ele se retira triste, porque estava apegado às suas riquezas. Estava apegado àquilo que ele tinha. É igual quando olha para aquela mulher, a mulher de Ló, quando está saindo de Sodoma e Gomorra, olhando para trás e vendo tudo que ela estava perdendo e querendo ficar lá. A palavra do Senhor diz que ela virou uma estátua de sal, morreu, mas deixou de ganhar a bênção de Deus, deixou de alcançar a vitória, deixou de alcançar a salvação.
Sabe, quando Jesus fala para ele, ele sai contrariado com esta palavra, retirou-se triste, por causa não de que ele estava rejeitando a salvação, mas ele saiu triste porque ele não queria perder, ele não queria deixar o que estava no lugar de Deus, que era a sua segurança. Eu queria te desafiar nessa noite, falar para você assim: não tem coisa melhor do que você entregar a tua vida nas mãos de Deus e confiar nele. Não tem lugar mais seguro que você possa estar, que não seja a presença de Deus, que não seja entregar sua vida a esse Deus. Não tem lugar mais seguro e mais feliz para você fazer essa decisão de colocar Deus no seu devido lugar, naquele que cuida de você, aquele que único que tem que ser adorado, aquele que é o seu Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Foi a proposta de Jesus para aquele homem. Vamos ficar em pé? Vou chamar o Ministério do Louvor, vamos cantar, adorar o Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor, pensa. Jesus diz para ele assim: falta uma coisa. Larga tudo que você tem. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Solta isso. Solta o que te prende. Solta aquilo que você confia e passa a confiar em mim. O meu desejo nessa noite é que Deus toque o teu coração, que você tome uma posição diante desse Deus, mas que você não saia daqui triste, mas que você saia daqui alegre, celebrando, porque entregou a sua vida a Jesus. E você vai entender que na tua vida vai ser algo totalmente diferente, totalmente melhor, porque é melhor confiar nesse Deus, é melhor entregar a nossa vida a esse Deus, é melhor viver uma vida para esse Deus, do que confiar no homem, do que confiar no que temos, porque esse Deus é o nosso refúgio seguro. Glória a Deus. Você nessa noite pode fazer isso. Ministério de Louvor. Glória a Deus.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Ele te ama. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Aleluia. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. A palavra do Senhor foi ministrada nessa noite. E o louvor fala algo muito interessante. Pela cruz me atraiu. Pelo amor de Deus, Ele atraiu a cada um de nós. Da mesma forma como Ele se aproximou desse jovem com amor, Ele se aproxima de você nessa noite. Ele se aproxima de cada um de nós. E Ele tem dito na sua palavra: é necessário você me seguir. É necessário você se entregar a mim. Porque eu te amo. Porque eu não tenho palavra de condenação para você. Nesse momento eu só quero dizer para você que Deus nos atrai através da cruz para trazer para nós essa salvação. E talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão. Mas quem sabe não é hoje. Quem sabe não é hoje a hora de tomar uma decisão e dizer: eu não vou deixar mais que nada nem ninguém atrapalhe a minha comunhão com o Senhor. Eu não vou deixar que nada nem ninguém esteja no lugar desse Deus Altíssimo. Você pode pensar nisso nessa noite e tomar uma decisão diante de Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer para você a maior e melhor decisão da tua vida. Amém, Jesus. Perca o que você perder. Abandone tudo aquilo que possa te atrapalhar de seguir a Jesus. Mas tome essa decisão nessa noite, porque Ele te atraiu. Eu queria nessa noite perguntar: alguém aqui nessa noite que queira tomar uma decisão de seguir a Jesus, tomar uma decisão diferente desse jovem, de sair daqui com alegria no seu ser, com alegria no seu coração, de estar decidindo, tomando a melhor decisão da sua vida. Alguém aqui nessa noite que é um bom filho, que é uma boa mãe, que é um bom cidadão, mas que entendeu que precisa colocar Deus como o Senhor da sua vida. Oh, Deus Santo, aleluia. Alguém aqui nessa noite, Deus de misericórdia. eu quero dizer para você, olha, Ele te atrai com amor, Aleluia. com amor ágape. Ele vai continuar te amando. Ele
vai continuar olhando para você. E esse olhar é maravilhoso. Todo dia Ele te olha com o amor dEle. Mas a palavra do Senhor me diz também que o tempo é hoje. Que o tempo de ouvir a voz do Espírito Santo é hoje. Porque se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Há alguém nessa noite? Se não há, nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Mas se você tomar uma decisão diante desse Deus, você nos comunique, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Você pode te sentar em nome de Jesus. Ministério Louvor, permaneça. Amém. Esse momento também, estamos com a oportunidade de ministrar e participarmos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Ela não confere graça, ela não salva ninguém, ela não abençoa ninguém, mas é um momento em que a igreja se reúne para lembrar do sacrifício mais maravilhoso que nós já conhecemos, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas também é para nós relembrarmos as promessas dele. As promessas de que um dia estaremos com ele, ceando nos céus. Um dia estaremos juntamente com o Senhor Jesus. Ele promete isso em Mateus capítulo 26, verso 26, quando ele diz aos seus discípulos: vão beber o cálice, mas não beberei mais, até que eu volte, até que eu esteja com vocês no reino de meu Pai, e assim novamente estaremos ceando. A ceia do Senhor não é também um momento de ajuste de contas. Pastor aqui não está olhando e ninguém precisa olhar para quem está participando da ceia, quem deixou de participar, mas é um momento do autoexame. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos comer com discernimento, precisamos beber do cálice com discernimento, porque se comermos o pão, bebermos o cálice indignamente, estamos sendo réu do corpo, estamos comendo para nossa própria condenação. Significa que esse momento não é um momento corriqueiro, mas é um momento de nos avaliarmos. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos avaliar. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice indignamente, come para a sua própria condenação. Mas também isso aqui não é exclusivo à denominação. Nós ministramos a ceia chamada ceia livre, que é a ceia aonde os membros, os cristãos batizados biblicamente, podem e devem participar. Então talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não é membro da Primeira Igreja Batista em Guarani. Você é servo do Senhor, batizado biblicamente, participe da ceia. Então nessa noite eu queria orar e te convidar a participar da ceia, porque é para a sua igreja, não é exclusividade nossa, mas é para a nossa igreja, é para os cristãos que estão aqui nessa noite, biblicamente batizados, podem participar. Mas você ainda, por um acaso, ainda não se batizou, se aguarde um pouco, se prepare para o batismo e corra para esse momento, o momento do batismo, que é muito importante, aonde você também coloca, solidifica a sua decisão de servir a Jesus, e aonde nós tomamos conhecimento de que você é um cristão salvo, lavado e remido pelo sangue do Senhor.
Então, nessa noite, eu queria te convidar a não deixar de participar. Queria que você ficasse em pé. Nós estaremos apresentando os elementos. Aqui estão os nossos amados diáconos. Eu queria te convidar nessa noite a fechar teus olhos e apresentarmos os elementos da ceia nessa noite. Senhor Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque pelo Teu amor nós fomos atraídos. Pela Tua cruz, Pai, nós fomos comprados. Pelo Teu sangue nós fomos valorizados. E nós, ó Deus, estamos aqui nessa noite para Te agradecer, Pai, por esse momento em que o Senhor se entregou por nós, por esse momento da cruz do Calvário, pelo momento em que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está e pagou um preço por cada um de nós. Então, Senhor, nessa noite, seja engrandecido, seja exaltado, porque estamos diante do Senhor das nossas vidas, estamos diante do Senhor que pagou um alto preço. Não foi de graça, Senhor, mas foi pela graça, Pai, que o Senhor nos alcançou e nos deu condições nessa noite, Pai, de participarmos da ceia do Senhor. Senhor, toca na Tua igreja nesse momento. Que ninguém, ó Deus, deixe de participar, deixe de estar em comunhão, mas que cada um examine a si mesmo, Senhor, e assim coma deste pão e beba do cálice. Senhor, nessa noite nós apresentamos a Ti, Pai, o pão que simboliza o Teu corpo, o cálice que simboliza o Teu sangue. Senhor, o Teu sangue da nova aliança, o corpo do Senhor entregue na cruz do Calvário. Aqui está, Senhor, esse símbolo, aqui está esse memorial preparado pela Tua amada igreja. Ó Deus querido, venha cear conosco. Esteja conosco, Pai. Participe conosco na grande ceia. Participe nesse momento conosco. E que poderosamente, Senhor, a Tua palavra ministrada faça maravilhas na vida dessa pessoa. Que esse momento da ceia também toque na vida de cada um que entrou aqui nessa noite. E que venhamos, ó Deus, participar com alegria. Porque um dia o Senhor se entregou por nós e nos deu vida. E estamos aqui, Senhor, para celebrar a Tua vitória. Seja exaltado, Pai, e muito obrigado por esse momento. Nós Te agradecemos, Pai, não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Chamar os amados diáconos. Enquanto o ministério de louvor adora, você permaneça em pé. Nossos amados diáconos estarão distribuindo os elementos. E logo após, estaremos assim participando. Cantemos ao Senhor. Olho para e para a cruz. Você pode falar isso nessa noite? Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Você pode cantar? Meu Salvador, Aleluia. Vamos lá. na cruz mostrou Obrigado, Deus. o amor do Pai, Aleluia. Jesus, obrigado. o justo Deus. Ele é justo. Glória a Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos adorar o Senhor, querido. Aleluia.
nossa vida. Por sua cruz, Aleluia. da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado. Aleluia. Pela cruz. Mas agora pela cruz, Você foi o quê? eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir para aplaudir. Amém. Alguém no plenário que não recebeu os elementos? Alguém? Então se aguarda. Pode fazer um fundo aí, filhão. Enquanto nós estaremos assim servindo aos nossos diáconos. Eis bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra-nos Espírito, te queremos, Aleluia.
A palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Comamos o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Antes de bebermos, você tem a liberdade de Deus, nessa noite, de trocar o cálice e orar pelo teu irmão. Não faça nada forçado, mas vá a alguém nessa noite e ore. Também você tem a liberdade nessa noite de pedir perdão. Porque pode ser que esteja nessa noite ainda faltando liberar o perdão. Então você pode procurar esse irmão nesse momento. Você tem a liberdade do Espírito Santo de Deus nessa noite. E faça isso para a glória do Senhor. Toca aqui comigo. Deus te abençoe. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, todas as vezes que beberem em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo. Em memória ao corpo e ao sangue derramado na cruz do Calvário. Em memória daquele momento em que Ele se entregou no nosso lugar. Em memória das suas promessas, de que um dia vamos estar com Ele. Aleluia. Na ceia do Senhor. Em memória da sua volta. Em memória do seu evangelho. Em memória do grande sacrifício. Bebamos o cálice. Diaconisa Ruth. Ora ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Deus, por esse momento, ó Deus, que estamos aqui, ó Pai. Por esse momento, ó Deus, que estamos relembrando, Deus, a sua morte ali na cruz do Calvário. Mas também, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela ressurreição em Cristo Jesus. Porque sabemos, ó Deus, que através da ressurreição de Cristo, nós também, ó Deus, somos ressuscitados com o Senhor. Muito obrigado pelo seu grande amor, Deus, que o Senhor demonstrou, Deus, ali naquela cruz, ó Deus, enviando o seu Filho, ó Deus, para que nos desse salvação, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque não merecemos, mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus, ó Pai, o Senhor é um Deus todo-poderoso. Então nós te agradecemos, ó Deus, por isso, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque podemos, Senhor, relembrar até que o Senhor volte, porque foi uma ordenança do Senhor. Então nós te agradecemos por isso, ó Deus. Continue, ó Deus, conosco. Continue, ó Deus, falando aos nossos corações,
e que a cada dia nós possamos reconhecer, ó Deus, que somos dependentes do Senhor. Muito obrigada, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor com o Ministério do Louvor. És bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Senhor. Em nosso coração. Habita em nosso coração, Senhor. Toma direção. Aleluia. Você pode adorar o Senhor? Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, seu amor liberta-me. Aleluia. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Aleluia. Glória a Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Só em ti, Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino venha mover, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino venha mover, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 oh.
pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Fecha teus olhos. Nós vamos orar, você vai me dar 5 minutos. Vamos orar encerrando a live. Petra, bênção apostólica. E você me dê 5 minutinhos que eu preciso de alguns anúncios rápidos para a nossa igreja, tá bom? Pai, nós somos gratos por esse momento, Senhor. E se esse culto se encerrou junto, ó Deus, em comunidade, ó Deus, que o Senhor nos permita sair daqui, Senhor, mas que a Tua presença não saia de nós, Senhor, mas que a Tua presença seja notória na nossa vida durante todos os nossos dias, durante toda a nossa existência, Senhor, que venhamos sentir sempre a Tua presença como sentimos nessa noite. Pai querido, derrame do Teu poder, derrame da Tua glória nesse lugar, derrame da presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, porque, ó Deus, nós gostamos da Tua presença, nós amamos a Tua presença, e agora, Senhor, se encerrou este culto, Pai, em comunidade. O Senhor nos leve, ó Deus, em paz aos nossos lares. Ó Deus querido, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, e que seja uma semana marcada, Senhor, por transformação, marcada, ó Deus, por consagração, por oração, por cantarmos os Teus louvores, que seja uma semana marcada de milagres na nossa vida, de cura, de libertação da nossa família. Ó Deus querido, que seja uma semana abençoada para a Tua honra e Tua glória. Leve-nos em paz. Continua conosco, continua nos abençoando para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Fique rapidamente, você que está nos assistindo, que Deus continue te abençoando e falando com você poderosamente, em nome de Jesus.